quando estou pensando em Deus e em tudo que Ele fez. Me salvou, me perdoou, meu caminho iluminou, deu sentido à minha vida. Quando estou pensando em Deus, tudo muda ao meu redor. Sua palavra me orienta, sua força me sustenta. Quando estou pensando em Deus, quando estou pensando em Deus, quando penso em seu amor, tenho vontade de cantar, seu nome exaltar, como é grande o seu poder. Quando estou pensando em Deus, sinto em mim tanta alegria, e só nele encontro paz, forças pra continuar. Quando estou pensando em Deus, quando estou pensando em Deus, tudo em mim fica melhor. Nele posso confiar, em suas mãos posso entregar meus problemas e aflições. Quando estou pensando em Deus, quando estou em oração, lembro de agradecer por tudo que Ele me deu. Quando estou pensando em Deus, quando estou pensando em Deus, quando penso em seu amor, vontade de cantar, seu nome exaltar, como é grande o seu poder. Quando estou pensando em Deus, sinto em mim tanta alegria, e só nele encontro paz, forças pra continuar. Quando estou pensando em Deus, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, sexta-feira da Paixão, e vamos continuar com as nossas lives, conversando sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. Estamos fazendo uma série de encontros sobre luto, mas luto a partir das histórias da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Hoje, então, vamos falar um pouco especificamente sobre a morte de Jesus. Podemos falar da morte de Jesus a partir da experiência de Jesus morrer, né? É um tema denso,
vasto, né? Podíamos falar da morte de uma pessoa, da morte em si, para vocês verem quantos assuntos existem em torno de cada temática, né? O sentido teológico da morte, mas também a morte ali da pessoa de Jesus Cristo, né? Mas nós queremos falar de duas questões ali que estão no relato da morte de Jesus. O relato da morte de Jesus está nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só procurar lá no final dos evangelhos e vocês vão encontrar lá os títulos. Às vezes o relato da morte em si de Jesus está junto ali com o relato da crucificação e morte de Jesus. E tem versões da Bíblia que separam um pouco, dão o título ali, a morte de Jesus. Sejam todos e todas bem-vindas. Eu sou o pastor Adélcio Kronbauer, falo de Passo Fundo, sou o coordenador da Pastoral do Cuidado do Sínodo Planalto Rio Grandense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Quero aproveitar e convidar todos vocês, todas vocês que nos acompanham, caso vocês ainda não curtiram a página, não clicaram ali seguir ou curtir a página da Pastoral, por favor, façam isso. Estamos com 900 pessoas seguindo a página, então nós podemos produzir, além destes vídeos aqui na sexta-feira, também outros conteúdos. Inclusive, vocês podem sugerir alguma temática que a gente poderia escrever ou produzir um áudio, um vídeo. Aos sábados à noite, às 19 horas, a mesma conversa que temos aqui agora ao vivo, ela é reprisada no canal do Sínodo Planalto Rio Grandense. É só vocês procurarem no YouTube, né? O Sínodo, então, tem um canal, ele é novo, mas já tem vários conteúdos assim de vídeos e mensagens mais rápidas, semanais. Tem conteúdos das lives que o Sínodo produz uma vez por mês, com palestras. Então tem diversos estilos de conteúdos, muito importantes, com muita profundidade. Então procure lá o canal do Sínodo e se inscreve no canal do Sínodo, né? Para crescer também esses canais que a igreja tem. Recomende aí para os teus amigos e tuas amigas. Bom, a primeira questão assim que precisamos falar, que Jesus é Deus, né? É uma pessoa da Trindade de Deus. Pai, Filho, né? Filho, Espírito Santo. Deus é triuno. As pessoas cristãs, o cristianismo em sua doutrina, esse é um dogma, né? Vamos dizer assim, não dá para mudar isso na doutrina cristã. Se você tira isso, você desqualifica aí a doutrina cristã. Nenhuma igreja cristã pode duvidar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aí já fica Jesus um outro rosto, uma outra situação. Então, Deus se tornou gente, né? O verbo se fez carne. Deus assumiu a natureza humana em Jesus. Isso é o Filho do homem, né? Jesus tem em torno de mais de 50 títulos nas Sagradas Escrituras, como se chama Jesus, né? Então, Deus experimentou a morte em Jesus. Futuramente podemos desenvolver mais esse assunto, hoje não é o objetivo, mas é importante dizer, Deus conhece o que é morrer, né? Deus não nos livrou da morte aqui nesse mundo, Ele não nos livrou da apreensão e de tudo que implica essa situação de que nós somos finitos. Deus não nos livrou disto. Então não adianta pessoas, mesmo em nome de Deus,
dizer que você crê em Deus, você nunca vai sofrer. Não, isso é uma ilusão. Muita gente não acredita em Deus por causa desse tipo de pregação, dizendo que se você acredita em Deus, você pede para Deus, então você não vai ter nenhum sofrimento na vida, nunca vai adoecer, nunca vai acontecer nada. Não, isso não é prometido por Deus em Jesus Cristo, né? Então, muita gente se ilude com Deus e muita gente não acredita em Deus, exatamente porque tem sofrimentos, tem injustiças, tem uma série de coisas no mundo e tem a morte. E então as pessoas perguntam, onde está Deus? Esse lado humano de a gente questionar a presença de Deus por causa do sofrimento, nós já falamos muito aqui. E o próprio Jesus questiona. É num desses textos dos evangelhos, onde vai dizer, Pai, por que me abandonaste? É ali, um pouco antes da morte de Jesus, que ele vai dizer isso. Então, toda aquela questão humana, o medo, o abandono, a solidão, ela está presente. Por quê? Deus em Jesus Cristo passou a conhecer de uma forma profunda tudo o que um ser humano passa. Desta forma, Deus resolveu estar conosco. Então, nós cremos que Deus está conosco desta forma, sabendo todas as coisas que nós vivenciamos. É claro que vão nos acontecer muitas coisas boas, é claro que acontecem coisas extraordinárias, é claro que devemos orar e tudo isso. Bom, vamos para o tema específico da nossa conversa. Eu quero apontar para duas situações. Uma delas é que em 2 dos evangelhos diz que as pessoas que estão, além de quando Jesus morre, as pessoas reconheceram quem ele era, né? Que ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus, né? Podemos até, outra vez, como eu disse, aprofundar isso. Como é que Deus morreu? Morreu e foi sepultado, né? Então, em Cristo, né? Claro, vai vencer a morte através da ressurreição. Mas ali é relatado em 2 dos evangelhos que as pessoas, elas batem no peito, né? Que elas viram ali a morte de Jesus e uma das manifestações é se bater no peito, né? Gente, a gente vê isso assim num primeiro momento de um familiar, de um amigo, de alguém, quando acontece uma situação de uma perda, né? Tem uma reação assim de tentar se auto-tocar assim no peito, principalmente, ou na cabeça, né? É um processo de se dar conta daquela situação, um espanto, não ter palavras, não ter exatamente um sentimento definitivo, né? Um susto, um pavor. Então isso acontece num primeiro momento de um luto. Ainda não é aquela tristeza, ainda não é aquela dor da falta, mas é o momento do choque, né? A pessoa fica num estado de choque. Então, diante da perda ali, né, existe esse estado de choque e de espanto, né? E como que a gente pode lidar com isso quando você se depara com uma pessoa? Como eu já disse das outras vezes, não é interessante ficar falando um monte de coisa, não vai resolver, por mais bonita que seja a palavra. É possível que essa pessoa nem vai se lembrar o que você falou. O importante é estar ali junto, né? E participar daquele momento de choque da pessoa. A pessoa vai passar por isso, ela vai ajudá-la, né? Estar perto. Né? Estar perto e estar ali, de repente a pessoa precisa de alguma coisa, esse momento ele vai passar. Não adianta a gente querer forçar a barra,
não se preocupe, não sei o que, falar uma coisa, não. Tem que respeitar esse momento de choque, ele é uma coisa necessária para as pessoas. Por exemplo, o sistema como é que eu vou dizer, nos veículos pequenos ou caminhões, tem os amortecedores, né? Então é um sistema de amortecimento do carro e de equilíbrio, né? Você vai estar passando, aí você bate numa pedra ou num buraco, então ele amortece esse choque, né? Tem umas molas ali ou um sistema hidráulico, né? Que faz com que o pneu ali, a roda, não tenha um choque seco e quebre tudo. Então tem os amortecedores nos veículos, né? Imagina, antigamente tinha as carroças, não tinha esse sistema. Então era de madeira, era os eixos ali e um batia no outro. Se vocês se lembram, quem é da época mais antiga, vão se lembrar que daí surgiram o tal dos carrinhos. Aí já tinha umas molas, tipo um arco assim de aço, né? Inclusive os caminhões ainda possuem isso, alguns caminhões pelo menos possuem feixe de mola, né? Então é um sistema de amortecimento. Essa situação de se bater, de botar as mãos no rosto, na cabeça, aquele momento de choque, ele é um sistema natural de defesa que você tem para aguentar esse momento de perda. Você sabe que a vida não vai ser mais a mesma como antes, houve uma perda. Então, assim, para você não ser destruído por aquela situação ali que você vai ter que passar, vivenciar, tem aquele momento assim de um amortecimento. Então, Deus nos colocou isso na natureza, a gente consegue aguentar o luto, né? Mas esse processo ele precisa ser respeitado. Então, ali as pessoas que acompanhavam Jesus, né, os discípulos tinham fugido, etc e tal, mas ali tinha várias mulheres, né? Naquele tempo era comum, comum não é o nome certo, sim, mas era... muitas mulheres tinham o nome de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, outra Maria. Então vocês vão ver nesses textos da morte de Jesus umas 2, 3 Marias ali, né? E é o evangelista João que vai falar mesmo que a mãe de Jesus estava ali, né? Eu percebi aqui nas leituras que o evangelista João então ressalta a presença da mãe de Jesus, que está ali, né? Então essas pessoas que tinham essa proximidade com Jesus, elas tiveram um choque, né? Então isso é uma coisa que acontece no luto, é aquele choque. Especialmente quando é assim, uma morte assim, um acidente, uma doença que levou a pessoa de uma forma muito rápida. Aí quando existe assim uma doença e a pessoa vai vivendo muito tempo ainda, aí o luto é diluído já nesse tempo da enfermidade, mas existe o choque. O choque acontece lá na notícia da doença, né? Muitas pessoas que recebem uma notícia de um diagnóstico desfavorável, né, para o bem-estar da saúde, algo grave, né? E isso é dito para a pessoa, ela vai ter esse choque, nesse momento ela vai experimentar esse luto sobre si mesma. A gente não tem luto só sobre os outros, a gente tem luto de nós mesmos também quando perdemos uma condição que a gente tinha antes. Então, é um aspecto do luto, ele é importante. Não se precisa fazer grandes discursos, não se precisa falar muita coisa. O importante é a gente poder estar ali junto, ouvir, a pessoa vai sentir a nossa presença, ela vai sentir que não está sozinha, e quando ela precisa de alguma coisa, aí ela vai pedir.
É um momento de desorientação, a pessoa fica desorientada nesse momento, né? É claro que se isso se prolonga muito tempo, aí é preciso pensar, trocar uma ideia com alguém e nunca tomar decisões precipitadas, como eu falei antes, tomar decisões no lugar do outro. Tem que daí sim ajudar o outro para ele tomar decisões, né? Se ele fica em choque muito tempo, não consegue sair, aí é importante se aproximar e dizer, ó, você precisa de uma ajuda, o que você está pensando, o que vamos fazer, como vamos proceder, aí fazer essas perguntas, o que você sugere, assim, tipo acordar a pessoa do choque e ajudar para que ela tome as decisões cabíveis, né? É importante que a pessoa tome as decisões, isso vai fazer bem para o luto dela depois, né? Nunca tomar decisões no lugar do outro, né? Então, ajudar para a pessoa tomar as decisões, isso sim. A segunda coisa que tem nesses textos da morte de Jesus, pelo menos em 2 dos evangelhos fala, que as pessoas estão de longe, né? Elas estão meio longe, é dito ali, elas estão longe. Bom, primeiro porque provavelmente os guardas romanos ali, eles não deixavam as pessoas se aproximar ali do lugar onde estava Jesus crucificado. Provavelmente que nesse campo tivesse mais pessoas crucificadas. Veja a crueldade que o Império Romano impunha sobre as pessoas que eram condenadas à morte por crucificação. Elas eram deixadas ali na cruz, né? Vocês vão ver que deram uma oportunidade para as mulheres ali tirar depois Jesus da cruz, uma coisa que nós vamos falar, quem sabe na próxima sexta, assim, sobre o sepultamento em si, né? Mas os romanos, eles crucificavam as pessoas, uma morte de dor, de sofrimento, né? Isso terrível. E aí eles costumavam deixar as pessoas ali crucificadas num lugar onde se podia passar e ver, de longe pelo menos, né? E esse corpo das pessoas tinha que ficar ali na cruz. Então provavelmente havia a vigilância para que as pessoas não tirassem algum ente querido da cruz que tinha sido crucificado para ser sepultado. Então tinha provavelmente guardas ali. Ali tinha guardas, né? Tá claro ali, quando Jesus pede água, ainda dão vinagre ao invés de água, e etc e tal, esses detalhes que vocês podem ler. Então não era permitido chegar perto, né? Mas num processo de luto tem essa situação, né? Quando uma pessoa vem a falecer, tem aquelas pessoas que estão bem próximas, né? Mas sempre tem aquele que assiste de longe, né? Ou ouve a notícia, não está junto ali quando a pessoa faleceu. Então esse espanto que eu falei antes, ele é uma questão de longe, né? Faz bem quando a pessoa vem a falecer e ela está na companhia de quem gosta dela, né? Estar junto, pegar na mão. Eu vi semana passada uma cena assim, né? Li uma notícia, foi divulgado uma técnica em enfermagem num dos hospitais, eu não sei em que lugar agora, não me lembro, um senhor idoso, por não ter tido leito de UTI, nem ter tido leito naquele hospital, naquele local, ele faleceu no chão lá, e uma técnica de enfermagem estava com ele ali do lado, participou assim do lado da morte daquela pessoa idosa. E depois ela ficou ali chorando, ela ficou naquele choque, né? Mas sempre tem aqueles também que estão longe e que também sentem o luto, né? Sentir o luto, né? É colocado aqui na Bíblia, em relação à morte de Jesus,
que existe um luto, existe um sentimento, existe uma empatia em relação àquela morte. Empatia é você praticamente sentir ou procurar sentir, se concentrar no sentimento e no sofrimento, na situação do outro, não para julgar o outro, mas para entender o outro, para se solidarizar com o sofrimento do outro. Isto é empatia. Para ser empático, não precisa estar sempre perto. Não precisa estar sempre abraçando, sempre dando a mão, ou falando lá uma doutrina, uma coisa. Não é esse o momento de falar doutrinas. Esse é o momento de chorar. O momento, quando é possível, se abraçar, tocar a pessoa, dizer, olha, estou aqui. Mas tem aquele luto que você está longe. Mas sabe, pela empatia, a gente crê que esse sentimento se comunica. Sentimento também comunica. Empatia é muito mais que simpatia, né? Simpatia é você achar alguém agradável, alguém simpático. Empatia é um sentimento cristão. É um sentimento humano. Ele vai... provavelmente outras religiosidades também pregam isso, é claro. Mas ele é um sentimento também cristão, né? Ele é uma postura cristã. Mesmo que você não goste da pessoa, ou que você teve dificuldades com a pessoa, com a que faleceu, ou com os amigos dela, com os parentes dela, você vai ser solidário na dor, né? Você vai amar aquelas pessoas, porque elas estão sofrendo. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. E não só amar os inimigos, os amigos, não só amar os amigos, mas também amar os inimigos. Então isso é ser cristão. Parece que a cristandade meio que esqueceu destas coisas, de como nós devemos nos comportar. Parece que isso não é mais tão falado assim. As pessoas não são muito empáticas. Veja, essa semana eu vi um vídeo. A gente acaba participando de grupos, né, de família, grupos de time de futebol, da igreja, das comunidades, mas num desses grupos, uma pessoa postou um vídeo. O vídeo era de alguém falando sobre a morte, nesses tempos de pandemia. Falando da seguinte forma, olha... numa pandemia é como antes, mais ou menos assim, de que as pessoas continuam ficando doentes, que as pessoas continuam indo no hospital, que as pessoas continuam morrendo. E por que nós vamos nos cuidar, ficar em casa, usar todas essas coisas? Vamos ser corajosos, vamos viver, vamos sair, vamos viver, porque morrer a gente vai igual. Mais ou menos assim, um vídeo, sabe? Eu até fiquei assim bem chocado com aquele vídeo, porque a pessoa está falando que nós temos que viver como sempre vivemos agora, assim, porque morrer a gente morre igual. Bom, essa pessoa está relativizando a morte. A morte, é claro que vamos morrer, claro que existe a morte, mas não devemos relativizá-la, porque... estamos vivendo e queremos viver, não podemos fazer isso, né? Não podemos fazer isso, nós devemos cuidar da vida, quando é possível, a gente tem que fazer tudo possível para cuidar da vida, porque assim, é uma relativização assim, da morte, como se não fosse quase nada. Não, a morte é uma coisa que faz com que não vamos mais viver, vai trazer sofrimento, vai trazer dor, e a vida é um dom de Deus, é para ser vivido. Esse vídeo estava querendo dizer assim, não, vamos viver, vamos fazer de tudo, vamos aproveitar, porque vamos morrer igual. Não, não é bem assim. A gente tem que cuidar da vida dos outros. Eu tenho um livro aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, assim, Da Liberdade Cristã, olha, um livro fininho.
Eu acho que deve ser uns 10 real, 15, nem sei se é tanto. Pode ser comprado na editora Sinodal. Autoria Martinho Lutero. É um livro pastoral. Aqui está falando sobre vida e sobre morte. Como cuidar da vida. O que é liberdade? Liberdade cristã. Liberdade cristã não é qualquer tipo de liberdade. As pessoas estão achando que liberdade é fazer o que eu quero, o que me dá na telha. E se isso tem influência negativa para os outros, tanto faz, azar. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é um tipo de liberdade que eu chamo assim de liberalismo. Isso não é muito bom. A Bíblia, e Lutero recuperou isso para nós, ele vem falar de liberdade cristã. Significa, evidentemente que eu tenho liberdade e de tomar decisões, de fazer isso. Eu não sou escravo de ninguém, mas eu tenho responsabilidade, porque eu sou resgatado do pecado por Deus em Cristo. A morte de Cristo tem que valer por alguma coisa. Ela me resgatou do pecado e agora eu vou viver com liberdade, sim, com liberdade, viver bem, tentar viver intensamente, mas com responsabilidade. Eu não posso sair fazer qualquer coisa que possa atrapalhar a vida dos outros, que possa encurtar desnecessariamente a vida de alguém. Quer dizer, não se pode sair por aí fazer qualquer coisa. Então tem certos vídeos que a gente precisa não passar adiante, a gente precisa refletir. Às vezes é bem possível que a pessoa que passou-se adiante achou aquilo bonito por causa do título, mas não sei se ela assistiu aquele vídeo, analisou todas as implicações. Aí uma pessoa do grupo escreveu lá uma frase se colocando assim, contrário ao que está escrito lá, falando, não, isso aí tipo assim, não é vida, isso não é cuidar da vida. Aí ele foi expulso do grupo, vamos dizer. Então, assim, as pessoas estão muito ríspidas umas com as outras, então não se consegue mais conversar, dialogar, ver as coisas, os lados bons, os lados ruins, perigosos. Sobre a morte, a gente não pode relativizar a morte nem relativizar a vida. A gente precisa levar isso num equilíbrio. É claro que vamos morrer, mas não é assim se jogar para a morte. É para cuidar da vida, transformar a vida numa coisa boa. Nós somos responsáveis por isso. Então, num tempo de pandemia, sim, temos que nos cuidar e cuidar uns dos outros. É um tempo de reclusão, é um tempo de cuidados. É claro que temos que trabalhar, temos que ganhar o dinheiro, mas isso tudo tem que ser feito com grande responsabilidade, né? Nós já passamos agora dos 300 mil e, como disse um cientista, nesse ritmo nós vamos chegar fácil aos 500 mil pessoas falecidas. Aonde que está a nossa empatia? Onde que está aquele nosso luto de longe? Você já chorou por essas 300 agora não sei o número exato, mas passando de 300 mil pessoas? Você já chorou ao ler uma notícia que uma família inteira faleceu? Pai, mãe, filhos, de todas as idades. E nós ainda estamos aqui vivos. Mas será que nós deixamos de ser sensíveis a tal ponto de não conseguirmos chorar, a sentir o luto, mesmo que seja de longe? Nós precisamos sentir esse luto, nós precisamos chorar. Jesus chorou, a Bíblia fala 3 vezes, e ele viu de longe a situação lá e chorou. E também quando se aproximou de pessoas enlutadas, ele chorou. Isso é empatia. Parece que as pessoas perderam a capacidade da empatia. Na falta da empatia, nós vamos somando mortos. Quando tivermos mais empatia, as nossas decisões vão ser mais claras. Não estou querendo defender um partido, não é isso. Mas a gente precisa como pessoa também, né? A gente precisa como pessoa individualmente, né, fazer o que está no nosso alcance.
Nós estamos contando pessoas falecidas, né? E devemos chorar, sim, devemos refletir, devemos olhar, mesmo que seja de longe, mas veja, milhares, centenas de milhares de pessoas não estão olhando isso de longe, elas estão vivendo isso, elas estão sofrendo isso. Não são números, são pessoas. Então, essa sexta-feira da morte de Cristo, quando a gente lembra que Deus experimentou a morte, ele olhou de longe e ele não ficou só longe, ele ficou espantado com a morte, porque é Jesus, né? Pai, por que me abandonaste? E ele morreu, e ele foi sepultado. Evidentemente que cremos que ele venceu a morte, através da ressurreição para a vida eterna, de paz e justiça com Deus. Mas Deus chorou. Por que nós será que não estamos conseguindo? E isso pode fazer mal para nós no futuro. Então, tenta olhar esse luto. Se você está de perto, com certeza você está chorando. E você está sentindo de repente a falta do luto dos outros de longe, que estão fazendo vídeos menosprezando a morte ou relativizando a morte, vendo a falta de empatia. Agora, se você não experimentou isso, mas você sabe o que é o luto porque já perdeu alguém ente querido em outros momentos, então eu tenho certeza que você chorou por essas pessoas que já faleceram. E vai fazer jus que, por exemplo, eu me pergunto, por que eu estou vivo? Eu também tive essa doença e para mim ela não foi tão grave. E por que eu estou vivo? Eu não sou melhor do que aquelas pessoas que faleceram. Elas não foram castigadas por Deus. Elas também oraram. Tanto quanto eu, até mais. E elas também são pessoas boas. Então, por que eu estou vivo? Eu tenho que encontrar um sentido, tenho que fazer jus ao eu estar vivo. Então, pelo menos ser empático com quem está sofrendo. Isso já é um grande passo de sensibilização. Então, eram essas duas coisas que eu quis falar hoje, ali que envolve a morte de Jesus. O choque que a gente tem diante da morte de alguém próximo, ou mesmo alguém distante, mas... né? Outro dia eu estava indo para a casa de Horizontina, lá na casa do meu pai, da minha mãe, né? Dar uma passada rápida lá, né? Eles já estão vacinados agora, e porque são bem idosos, perto dos 90 anos. Então eu vi 3 acidentes, e um me deixou chocado, porque a pessoa estava sendo tirada de dentro de um caminhão, puxada do barranco para cima dentro de uma maca. Assim, a gente não podia parar, porque ali atrapalha parar, os profissionais já estavam ali. Ela estava viva, porque ela estava numa maca, ambulância ali, mas a gente viu o rosto dela todo ensanguentado. Eu fiquei chocado. A gente tem que ficar chocado, mas é claro que a gente tem que manter a calma, seguir adiante. Mas se a gente não se sensibiliza com isso, parece que a vida não tem muito valor, né? Nem a vida, nem a morte. Então as duas coisas têm o seu devido valor. Então, chocar-se diante da dor do outro, diante da dificuldade do outro, e mesmo de longe sentir a tristeza, o luto. É claro que não precisa ter desespero, é preciso ter esperança, mas assim, menosprezar e levar como tudo estivesse normal, não ter sentimento nenhum, acho que é ruim. Então essas duas coisas nós falamos baseando aqui nos relatos da morte de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, já falamos bastante. Obrigado por vocês acompanharem aqui, né? A gente quer agradecer a Ângela, presidente da paróquia aqui de Passo Fundo, que compartilhou ali no grupo da ISLB aqui de Passo Fundo a nossa live, né? Nós temos a Alice Liane Klostermaier, minha colega, né? Klostermaier Gribler, lá em Erechim, né? Aqui tem muitas pessoas, agora não vou conseguir ler o nome de todo mundo. Hoje bastante gente. A Alzira Kleiner, a Cine Becker, o Aldir Ler, o colega Aldir, um abraço para ti. A Gladys Reni Frank, a Dilar Delci Knebelkamp,
muito bem. O Eldon Lampert, a Sônia Neuwald, a Ivete Beatriz Hickman, Nilve Bühler, muito bem, Nilve. Romilda Kopsel, muito bem, a Cecília Karsburg, Miguelina Silveira da Silva, Miguelina aqui de Passo Fundo, um abraço, Miguelina, nossa irmã aqui da comunidade de Passo Fundo. O Martin Albrecht, Martin Albrecht, lá de Jaguarão, né? Tá pra lá, era daqui, tá morando lá. Um abraço aí para toda a família de vocês, né? Pro teu pai aí, pro seu Hilário, a Edi, a Helma Rode, a Cleusa Maria Grubert, a Ângela dos Santos, já falei, a Alice Liane Close, mas já falei, a Dolora Rude Dolles, a José Schrammel, seu José Schrammel, um abraço pra ti aí, cara. A Rosane Rauch, a comadre Rosane Rauch, lá de Vila Pratos. Belmiro Fener, lá de Vila Pratos, né? Nosso amigo Belmiro Fener, aí, sempre ligado aí na comunidade de Vila Pratos, paróquia, muito bem. A Márcia Rejane Schulz, a Marlene Gottert, e o a Darcy Schmidt, aqui da Oase de Passo Fundo. Um abraço, Darcy. A gente desde agora e já antes agradecemos as máscaras que a Oase e a senhora fizeram e fazem. Foram muito importantes aí para várias pessoas que a gente visitou no hospital. O trabalho social aqui da Oase, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas em Passo Fundo. Gente, consolo e paz para todos vocês. Felizes os que choram, porque serão consolados. Acho que dá para terminar com essa frase que Jesus falou no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Felizes os que choram, porque serão consolados. Que Deus console a todos e a todas vocês. Uma bem-aventurada Páscoa para todos, sob a proteção do nosso divino Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu quero andar com Jesus Cristo, sim. Eu quero andar em seu caminho, com passo firme, pé no chão, segurando sua mão. Eu quero andar com Jesus Cristo. Eu quero andar com Jesus Cristo, sim. Eu quero andar em seu caminho, com passo firme, pé no chão, segurando sua mão. Eu quero andar com Jesus Cristo. Não me canso de exaltar o meu Senhor e Salvador, as maravilhas que Ele faz, só com Ele eu tenho paz. É tão grande o seu amor. Mesmo na tribulação, quando penso em desistir, Ele vem me amparar, fortalece o caminhar, fica bem perto de mim. Eu quero andar com Jesus Cristo, sim. Eu quero andar em seu caminho, com passo firme, pé no chão, segurando sua mão. Eu quero andar com Jesus Cristo. Não me canso de exaltar o meu Senhor e Salvador, as maravilhas que Ele faz, só com Ele eu tenho paz. É tão grande o seu amor. Mesmo na tribulação, quando penso em desistir, Ele vem me amparar, fortalece o caminhar, fica bem perto de mim. Eu quero andar com Jesus Cristo, sim. Eu quero andar em seu caminho, com passo firme, pé no chão, segurando sua mão. Eu quero andar com Jesus Cristo. Eu quero andar com Jesus Cristo, sim.